Olá pessoal, eu atendi um paciente de endometriose. Eu acho que já tinha gravado um vídeo. Bom, o que eu falei, na hora via muito inspiração. Não que eu sou mais diferente, mas eu recebo na hora precisa aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então eu veio para compartilhar com vocês realmente se você também tem esse problema de endometriose, né? O endométrio significa como fosse filha, né? O útero como fosse a mãe. Então, esse relacionamento, normalmente você sofre a rejeição da mãe. Então, só que quando chegar a época de reprodução, você virou fértil, você começa a representar, né, dessa relação. De que eu não preciso minha mãe. Então, essa relação que você não quer construir a relacionamento com sua mãe, faz com que a nível de consciência nível consciência celular, suas células têm consciência de que eles não precisam a mãe, né? Então, esse endométrios é como fosse você, né? Saindo da casa da sua mãe, que sai do seu próprio útero, através da trompa, né? Sai pelo ovário, saindo para a cavidade do intestino, da barriga, né? Do abdômen. Ele pode ficar fora gruda, né? No espaço, no intestino, na bexiga, fora do útero, né? Tô em paz, né? Imagina um grupo de endométrios, são células que formam a camada dentro do útero, né? Sair vagando sozinho, lá fora, curtindo paz, né? Essa é uma visão extremamente egoísta, né? Você, tô nem aí com ninguém, tô em paz, tô bem, não preciso de ninguém, tá? Só que nesse ato causa um tremendo desconforto ou um sistema, né? Você começa a sentir dor. O corpo sente desconforto, né? Onde ele gruda, ele sangra, ela ainda age com menstruação, age com mudança de lua. Então, seu intestino, bexiga, dói, vem a cólica. Para consciência de célula nesse endométrio que saiu do útero, não sente. Tô nem aí. Só você causa uma tremenda dor no conjunto das coisas. Apesar que você está vivendo paz na sua casa, sua mãe um quarteirão para frente, né? Você passa, você não entra, né? Você não tem tempo, você não almoça com sua mãe, né? Talvez sua mãe já está debilitada, ou então está triste, né? Tô nem aí, tô bem. Agora eu tô bem, não quero nem saber, eu tô em paz. Ela que tem que se virar, né? Eu tenho minha família, eu tenho meu marido, tá tudo certo, né? E ela tá sozinha, é problema dela, né? Parece ter razão, né? Mas pensa em conjunto, não é bem assim, né? Quando você não restabelece nesse relacionamento com sua mãe, você não perdoa sua mãe, não honra sua mãe, seus endométrios não vão voltar. Cada célula tem uma identificação onde ele veio, né? Eles sabem que ele veio do útero. Por que não voltar, né? Também faltou fiscalização. Quando você faz um nó no seu útero, né? Quando você não está bem com sua mãe, você amarra um nó no seu útero e você não fiscaliza, porque não estou bem nessa parte. Não está bem resolvido. Eu vou resolver. Não é? Então essas células também sabem quem são deles. Onde ele veio. Cada célula nossa tem duas identificações. Uma é onde ele pertence, pela estrutura celular, né? Outra é pelo DNA, que é seu e meu é diferente, né? Se você tem um irmão, você pode ter célula do seu irmão que nasceu antes de você. Mas ele tem a identificação, é dele, é estranho. Essa célula dentro de você também sobrevive, mas eles são diferentes, né? Aí você fala assim, mas minha mãe tem que fazer uma coisa. Seu útero também não dá para fazer, né? Agora me pergunta,
quando você nasce, você já sabia que sua mãe é um problema, é uma pessoa difícil. Não recebia amor da mãe dela. Era para isso você vir desenvolver. Quer dizer, a sua ficha de nascimento tem a sua mãe. Sua mãe, quando nasce, não tem você. É a mesma coisa. Quando você nasce, não tem sua mãe. Você não tem sua filha. Na sua ficha, não tem sua filha, seu marido, mas tem sua mãe. Não é? Então, a tarefa de evolução, de relacionamento de você e sua mãe, veio sua, não é da sua mãe. Porque sua mãe, quando nasce, não tinha você. Você é um incógnito, né? É incerteza, dependendo com quem que ela casa, tem ou não tem você, não é? Então, quando você nasce, na sua ficha, já tem sua mãe, seu pai, seus avós, já são certezas, já são existentes. Você veio para evoluir nesse ambiente, sabendo que exatamente o que tipo de mãe você vai ter. É para você superar nesse relacionamento. Independentemente que sua mãe fez, se sua alma veio é diferente da sua mãe, você vai fazer a diferença pelos seus atos, suas decisões e suas consequências. Não aquilo que sua mãe faz e você repete, não é? Senão você perde senso de evolução. Para que você veio? Tem sentido. Você veio repetir sua mãe? Que graça tem? Você perdeu a viagem, né? Fazer sua história, seja boa ou ruim, você aprende com sua própria história, não é? É isso que é um sentido de evolução. Eu fiz decisões minhas, eu ergo consequências minhas, né? Eu aprendo pelos meus atos, né? Pela experiência. Então, é essa que a gente propõe, né? Não a gente, né? Deus propõe para você que seja evoluído nesse sentido. Assim que você restabelece o relacionamento com sua mãe, e seus endométrios vão voltar, e você vai voltar normal. Claro que o pessoal vem o trato com gordura, mas mesmo sem nada, só de você mudar, você lembra, né? Muita gente lembra. Você tinha sofrido endometriose, assim que você relacionou com sua mãe, melhorou o relacionamento, volta a almoçar com sua mãe, domingo, conversa com sua mãe, liga para sua mãe, e seus endometriose melhorou. Não é estranha? Né? Ah, porque eu volto a fazer exercício. Não é bem assim. Então, estabelece essa informação. Né? Você precisa honrar a sua mãe. Agora, se você quer ter um filho, ter uma filha, sua filha, você quer ter uma relação com sua filha, de afetivo. Você tem uma filha, quer ser amada, quer ser mais próximo de você. Senão, por que você teria uma filha? Você pode cuidar da filha de qualquer um. Quando estou feliz, cuido. Quando estou triste, deixa, não é? Você visitar a sua sobrinha, por que você tem que ter uma filha para você? Você quer essa filha? Ama você como você gostaria. Como é que sua filha vai amar você? Olhando que você trata a avó a distante. Mãe, vamos para a avó Teresa, vamos para a avó Sônia. Eu tenho duas avós são iguais. Por que você não vai na avó Sônia, vai só na Teresa? Não é? Você, mas porque eu não gosto da avó Sônia. Não é? Mas para sua filha é igual. Mãe, eu quero passar na casa da avó, quero como... não, a gente vai para shopping, hoje não dá tempo. Amanhã a gente vai. Mãe, eu quero... Vamos passar na casa da avó? Não, hoje a gente vai no clube, não dá tempo. Se você tem esse comportamento de tanto faz, a sua filha exatamente vai aprender. Então você está criando uma filha distante, futuro para você. E aí minha pergunta, por que você queria criar essa filha ainda? Queria ter uma filha, ter mais uma filha, já que você está comportando de uma maneira distante com sua mãe. E sua filha é a única maneira de tratar você, aprenda com você. Sua filha não tem uma convivência mais forte com outra pessoa, não é? É você que contrata, né? E o que é certo ou errado não é o que a gente fala, é o que como você comporta. E a sua filha já percebeu, essa é a melhor maneira de tratar minha avó. Então, eu vou tratar minha mãe também a mesma coisa quando eu crescer, não é?
Ah, não, hoje não tem tempo. Mãe, amanhã vou. Ah, hoje não vai estar, semana que vem vou. Não é assim? Você perde proposta dessa de ter mais uma filha, ter filha. Então, assim dá tempo para você relacionar com sua mãe, ainda tem tempo de sua filha se lidar bem com você no futuro. Tudo que você faz aqui, lá no futuro muda. Tudo que você muda, o futuro já mudou. Você já pode imaginar, projetar. Né? Hoje eu fiz um francês, meu futuro já é diferente. Estou fazendo discurso em francês. Hoje eu fiz inglês, estou fazendo palestra em inglês no futuro. Né? Hoje eu fiz russo, no futuro eu estou visitando, né, Petersburg e conversando com russo. Né? E essa a plantação e a coleta, o presente e futuro. Você quer futuro melhor? Se quer alguma coisa melhor, faça hoje a plantação. Né? Então, nessa situação, relaciona, respeita aquilo que deram vida para você. Que a sua mãe deu vida para você. Por mais que ela seja defeituosa, o que escolheu sua mãe foi você. Não foi sua mãe que escolheu você. Né? Foi você que escolheu a mãe. Dando dessa relação também sua filha com você também. Então, faça nesse relacionamento melhor com sua mãe, né? Eu tenho aquela Ho'oponopono, que são 4 frases para quem não conhece. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Você pode falar o nome da sua mãe 108 vezes. Se você não quiser fazer tantas vezes, faça o que você sente bem, né? Você vai falando. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Até você sente, que alívio, lavou minha alma. Tá bom, sua mente está limpo. Sentiu bem pelo seu coração? É um ponto certo, né? Quando você não consegue entender quantas vezes, faça aquilo que você sente bem, né? Independentemente de você acredita ou não, né? Experimenta. Isso faz diferença no resultado, né? Não no meio. É a mesma coisa que eu falava, toma banho frio, né? Um amigo, quando eu cheguei no Brasil, toma banho gelado, e ele fala, isso não é possível. Eu tenho um livro falando, né? Segundo a teoria, ele simplesmente fala, Peter, você experimentou? Eu falo, não, experimente, depois você me fala. Né? Eu aguentava aquele banho frio, depois acostumei, nunca mais saí do banho frio. O que eu vou falar para ele? Eu falo, cara, incrível, incrível. Como que eu não... Claro, você não consegue imaginar aquilo que você nunca experimentou. Como é que você consegue imaginar algo que nunca aconteceu na sua vida? Né? Sua imaginação não vale. Eu vou pegar resfriado, vou pegar doença, não vai estar, pneumonia, vai morrer. Pô, você tem 10 livros, pode ter 1000 livros. Aquilo foi escrito 5.000 anos atrás. Você precisa evoluir. Só experimenta. Não vou. Fala qualquer coisa. Não vou. Experimenta. Acho que eu sou burro tomando banho frio e passando mal. Nunca fico mais gripe na minha vida. Né? Eu simplesmente experimentei. Mesmo como o Ho'oponopono. Isso é para depois dormir. Vai, sei lá o quê. Vai, né? Experimenta. Experimenta. Faça 108 vezes. Para todos os seus inimigos, seus desafios, seus isses, vi como que fica. Sopra gratidão. Porque eu expliquei outro vídeo, tem muitos poder dessa oração simples. Ok? Bom dia, abençoada semana para vocês que têm feriado dessa semana. Obrigado.